queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Tem alguém que é 12 aqui? Hoje eu vou trabalhar aqui com duas Bíblias. Lucas 12. Eu tenho pouquíssimo tempo para ministrar essa palavra, por isso eu quero até fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos abra o entendimento agora, nos capacite, porque é um texto assim, um pouquinho complexo. Eu precisei meditar bastante para poder entender o conteúdo principal desse texto, mas eu tenho a convicção plena de que ele é aquilo que nós precisamos ouvir, porque eu também peço sempre isso a Deus, que Deus não me deixe falar algo que está no meu coração, mas que Ele traga uma palavra que venha do coração dEle. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, eu quero Te dar graças por esse momento, por estarmos perante a Tua face, por podermos Te adorar e Te exaltar, como o Senhor e o Criador dos céus e da terra. Tu és o Rei de todo o universo, e nós nessa hora invocamos as suas misericórdias eternas, suplicamos sobre as nossas vidas o teu perdão, porque enquanto homens sabemos que somos maus, somos incrédulos, imperfeitos, falhos, pecadores, porém, pelo poder do sangue do Cordeiro, podemos ser santificados, podemos ser vistos por Ti como filhos, podemos ter plena comunhão com o Teu Espírito Santo. E é isso que eu peço, Pai, que o poder que há no sangue de Jesus venha nos colocar agora em plena intimidade com o Senhor, e o Senhor possa não só falar ao nosso espírito, ao espírito de cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, nesta manhã, mas que o Senhor possa também tocar as nossas vidas e santificá-la e edificá-la pelo poder da sua palavra revelada e ungida em nome de Jesus. Espírito Santo, esteja neste lugar, salvando, libertando, curando, transformando cada vida, para que em nome de Jesus, através de cada vida salva e transformada, o nome de Jesus possa ser mais e mais exaltado e glorificado, porque a Ele pertencem a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amarramos, Senhor, o valente, detemos aos principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade, neutralizamos a ação de todo espírito roubador da palavra, determinando isso em nome de Jesus e também pedindo nesse nome glorioso que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos abra o entendimento e nos dê espírito de revelação, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Quem pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Glória a Deus. Recebe, Senhor, nosso amor, a nossa gratidão. Diz assim, a parábola do servo vigilante. Lucas 12, versículo 35 em diante. Eu vou ler para você na Bíblia Viva, justamente para simplificar a compreensão. Diz assim: estejam preparados, completamente vestidos e prontos, para que quando o Senhor voltar da festa de casamento, assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Terão grande alegria aqueles que estiverem prontos, esperando a volta dele. Ele colocará a todos numa mesa, vestirá um avental de criado e os servirá. Ele pode vir às 9 horas da noite ou até à meia-noite. Porém, a qualquer hora que ele vier, os seus servos que estiverem prontos terão grande alegria. Todos estariam prontos para esperá-lo se soubessem a hora exata da sua volta, tal como estariam prontos quando um ladrão chegasse
se soubessem quando ele viria. Portanto, estejam prontos sempre, pois eu, o Messias, virei quando menos for esperado. Perguntou-lhe Pedro: Senhor, o Senhor está falando só a nós ou a todo mundo? E o Senhor respondeu: estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros criados. Se o seu patrão voltar e verificar que ele fez um bom trabalho, haverá para ele uma recompensa. Seu patrão lhe dará uma promoção. Mas se o homem começar a pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a bater nos homens e mulheres que ficou incumbido de proteger, e a gastar o tempo em reuniões, festas e bebedeira, o Senhor voltará sem aviso e o afastará do seu cargo de confiança, desprezando-o. Ele será castigado severamente, pois, embora soubesse a sua obrigação, recusou-se a cumpri-lo. Mas todo aquele que não está sabendo que a sua conduta é má, só será castigado um pouco. Muito se exige daqueles a quem se dá muito, pois a sua responsabilidade é maior. Eu vou ler de novo o versículo 48 na Bíblia convencional. Diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito for dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meditando sobre essa palavra aqui, eu fiquei assim, esses dias todos, né? É interessante que uma palavra vai nascendo, ela vai sendo gerada dentro de nós, à medida em que vão passando os dias e que as coisas vão acontecendo, fatos vão acontecendo, que Deus usa aqueles fatos para nos ilustrar, né? Acerca de algo que a sua palavra nos diz, que a sua palavra nos alerta. Essa palavra aqui é uma palavra de alerta, de como é importante nós sermos pessoas com discernimento espiritual, pessoas com sensatez espiritual. Porque uma das consequências do pecado e uma das maneiras pelas quais o inimigo das nossas vidas trabalha para impedir o homem de se aproximar de Deus ou de realizar a vontade de Deus é trazer um espírito, trazer um estado de embriaguez espiritual. É um estado de alienação que faz as pessoas perderem a noção de quem elas são em Deus. Essa alienação faz as pessoas, na verdade, não conseguirem discernir exatamente quem é Deus. E também as pessoas não conseguem nem compreender qual é a sua missão no reino de Deus. E esse texto aqui está falando que nós devemos cuidar disso. Porque a nossa vida é uma vida doada por Deus. Deus nos deu vida, Deus nos deu a saúde que temos, Deus nos deu a família que temos, os bens que administramos nessa vida, não vivendo uma literal posse dessas coisas, mas sim um princípio de mordomia, porque as coisas que Deus nos dá nessa vida, o dinheiro que porventura possamos ganhar, os bens que possamos amealhar, eles não são nossos. E a prova disso é que a gente vai embora desse mundo aqui e tudo que a gente conquistou aqui vai ficar aqui. Não tem como a gente levar para outra vida os bens materiais. Nós só vamos levar os valores espirituais quando a gente passar dessa vida aqui para outra vida,
para a vida eterna, que é a promessa de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão. E essa missão é a missão de estarmos centrados. É a missão de, com a ajuda de Deus, porque esses benefícios, essas virtudes das quais eu falei, que são discernimento e sensatez espiritual, isso também é dom de Deus, é Deus quem nos coloca nessa condição. Isso é fruto de santidade. Quando nós nos santificamos, Deus trabalha nos concedendo intimidade com o seu Espírito, Espírito de revelação, o entendimento correto de todas as coisas. Porque se nós perdermos esse entendimento, se nós deixarmos esse espírito de alienação, de dispersão, esse espírito de embriaguez espiritual tomar conta de nós, nós não vamos poder cuidar bem de cada coisa que Deus nos deu para cuidarmos. Uma das coisas que devemos cuidar aqui nesse mundo é da nossa própria vida, da nossa saúde. A gente analisando as pessoas, vendo o modo de viver das pessoas, vê que às vezes as pessoas elas não estão tendo no cuidado do seu corpo, da sua saúde, uma atitude de sensatez. A pessoa que dá lugar na sua vida aos vícios, ao cigarro, à bebida, a uma alimentação desequilibrada, uma vida sedentária, sem os requisitos de exercícios físicos, um equilíbrio do seu corpo, pessoa que é magra demais, fazer uma avaliação para ver se está com algum problema a nível endócrino, a pessoa que é obesa também, e buscar a redução desse peso, não para somente efeito estético e autoestima, mas a questão de viver com saúde, de não viver com seu coração sobrecarregado, de não viver cansado, de não viver uma vida com qualidade inferior àquilo que ela poderia viver. E às vezes a gente vê que as pessoas elas não administram bem o santuário de Deus, que é o seu próprio corpo. Não cuidam do seu corpo, não tem essa medida de amor próprio, essa capacidade de entender o valor da sua saúde. Porque a nossa saúde é o que garante não só a nossa permanência aqui na Terra, como também o nosso bom desempenho diante das nossas coisas todas. Eu digo sempre para as pessoas, você tem que cuidar da sua saúde espiritual, emocional e física, porque se você pifar, se você morrer, ou se você ficar doente cedo, tudo que você está tentando cuidar com tanto zelo, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com as coisas materiais, com o trabalho, com a família, com o ministério, mas não cuidam da sua saúde, esquecendo que aquela pessoa que está ali com o desafio de cuidar de uma família, com o desafio de tocar um ministério em frente, de fazer as coisas acontecerem, de resolver problemas de ordem profissional, material, aquela pessoa é o motor de tudo, é o cérebro. Se ela ficar adoecida ou se ela morrer, tudo o resto vai perecer, ou vai ter que ser passado às mãos de outra pessoa. Então, a nossa vida, queridos, é cuidado. A nossa vida é cuidado. E nós temos que recobrar a sensatez espiritual para cuidarmos muito bem de cada área da nossa vida. Eu comecei falando da saúde, e posso passar a dizer da família. É muito importante nós entendermos que a família é um bem precioso e que a família também é uma dádiva divina. É um presente de Deus para nós, a nossa família. Alguns podem dizer, mas eu tenho tantos problemas com a minha família, eu tenho tantas dificuldades. Tanto você vai ser curado das feridas que a tua família te fez, quanto as amarguras, as mágoas vão ser removidas, vão ser suplantadas pelo perdão, pelo derramar do amor de Deus, e vai ser curado você.
e vai ser curada a sua família. Se você recobrar o entendimento de que a sua família é preciosa, de que a sua família é um presente de Deus, e de que o projeto de Deus é que você e a sua família vivam bem. E nesse aspecto, nós precisamos entender, com essa sensatez espiritual, com esse discernimento, de que nós fomos chamados como elementos restauradores e cuidadores, não só da nossa saúde, mas também da nossa família. Ou seja, se nós entendermos que Deus nos chamou como aquela primeira pessoa que foi chamada, né? O primogênito da família no Senhor, ou seja, eu fui chamado para orar por todos os outros. Eu fui chamado para ensinar para os outros sobre o amor, sobre o carinho, sobre a atenção. E eu buscar forças em Deus para fazer isso, eu vou então ver o Senhor restaurando a sorte da minha família. Quando Deus chama uma pessoa para a presença de Deus, Ele está automaticamente naquela hora abençoando aquela família através daquela pessoa que Ele chamou. Se Deus chama o pai, Ele quer depois, através daquele pai que faz uma aliança com Deus, que entra na presença de Deus, Ele quer determinar a bênção sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os parentes. Se Deus chama um filho, Ele quer, através daquele filho, alcançar os pais. E alcançar não só para a salvação, mas para que todas as coisas que foram destruídas, que foram alteradas, adulteradas por conta do pecado, tudo que passou por um processo de destruição, de morte, de deformidade, as relações, muitas vezes, quando as pessoas estão no mundo, elas são totalmente destruídas. As pessoas chegam na igreja com a sua alma dilacerada e com suas relações familiares também destruídas. São pais magoados com filhos, filhos magoados com pais, maridos e esposas falando de se separar, muitos problemas que são resultado da desunião do casal. Às vezes, numa família grande, irmãos que não falam com outros irmãos. Tudo isso é uma coisa que, quando vem para a presença de Deus, essa família, Deus quer transformar, Deus quer mudar a história dessas famílias, fazendo com que essas famílias sejam famílias, em primeira instância, transformadas pelo poder de Deus. Famílias salvas, famílias que não vão mais viver debaixo de maldição, mas sim vão viver de forma abençoada, livres das contendas, livres da ruína, da pobreza, da miséria, livres da amargura, da mágoa, que às vezes também se transforma numa fonte de enfermidades. Então Deus remove tudo isso, Deus muda a sorte dessas pessoas, como a gente pôde ver aqui no testemunho, mudar a sorte desses meninos aqui. E com certeza Deus está trabalhando também já, por causa da vida deles, por causa da aliança deles com Jesus, Deus está trabalhando na vida dos familiares deles. E muitos deles vão ver seus familiares salvos, transformados, as famílias serem restauradas. Mas tudo passa por nós. Tudo está relacionado com o nosso entendimento, com a nossa atenção àquilo que Deus quer fazer conosco e fazer através de nós. E uma das coisas que essa palavra me fala muito é que nós precisamos ser assim, atentos aos projetos de Deus, aos propósitos de Deus, e sermos cuidadores dessas áreas da nossa vida. Sermos cuidadores da nossa saúde, cuidadores do nosso corpo, cuidarmos da nossa saúde espiritual, emocional e física com zelo. Com zelo. Tem coisas que você pode fazer para que você esteja bem, para que sua saúde esteja bem, para que você seja saudável, para que você esteja em equilíbrio. Quando uma pessoa começa a ficar doente, é porque a vida dela entrou num desequilíbrio. Ela está comendo demais, ela está bebendo demais, ela está bebendo de menos. Eu tinha um problema, eu bebia pouca água. Estava com problema de calcificação nos ossos. Quando você bebe mais água,
você elimina mais cálcio, o osso para de ficar calcificado em excesso, a ponto de calcificar até as articulações. Então, o que é essa sensatez da qual Deus está nos falando hoje? O discernimento espiritual, a capacidade de estarmos sintonizados com o coração de Deus, de estarmos atentos de qual é a vontade de Deus para nós, e sabemos que o poder de Deus vai passar por nós e ele vai incidir naquelas áreas das quais nós temos que cuidar. Então, cuidar bem da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, guardando o nosso coração, blindando a nossa alma, não deixando qualquer ofensa, qualquer intriga, qualquer ataque do inimigo ferir a sua alma para você ficar ferido com alguém, para você ficar magoado com alguém e depois, por causa disso, perder sua comunhão com Deus. Quando às vezes o inimigo usa uma pessoa para nos agredir, para nos afrontar, o propósito do inimigo não é só separar você daquela pessoa, mas é separar você de Deus, porque quando entra no nosso coração ira, ódio, amargura, o Espírito Santo se distancia de nós. E a gente fica com o coração magoado, com dificuldade de se relacionar com Deus. A mágoa, a amargura, o ódio, o rancor, a falta de perdão é um pecado. E quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Então nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa família, precisamos ter esse zelo, essa atenção, precisamos cuidar bem da nossa vida material. Quantos problemas acontecem na vida das pessoas por conta também de um desequilíbrio na vida material, de pessoas ficarem endividadas. Tem gente que entra numa opressão financeira tão grande, um laço espiritual maligno, tão terrível de dívidas, que a pessoa chega a ficar tão oprimida que ela pensa em dar fim na sua vida. Tem gente que, por causa de uma dívida que a pessoa considera impagável, ela toma veneno. Aconteceu isso com meu avô. Eu não estou falando de uma coisa hipotética. Eu não estou falando de uma coisa que eu ouvi. Não, minha família viveu isso. Quando houve a crise de 29, o crack da Bolsa de Nova York, meu avô paterno perdeu todas as coisas. Perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ele era um homem muito, muito rico. Ele era rico. Eles viviam com uma vida de rico. E quando perdeu tudo, ele ficou numa depressão tão grande de ver a família necessitada, a família passando dificuldades, a família humilhada por aquela situação toda que tinha acontecido, que ele tomou veneno e se matou. Então, nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a não perdermos a razão das coisas como elas são, no sentido dos valores espirituais, das coisas que são na vida de uma pessoa prioridades. Porque Deus tem uma maneira, uma fórmula, uma escala de valores pré-estabelecida para a vida do homem, para que o homem seja pleno, para que o homem seja feliz, para que o homem possa adorar a Deus e servir a Deus. Mas se por um momento a gente perder esse entendimento espiritual, essa sensibilidade espiritual, se perdermos esse discernimento de estarmos ali de boa mente, cuidando bem de cada coisa na nossa vida, a nossa vida entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode levar as pessoas a perderem coisas boas que Deus havia reservado para elas. Esse texto aqui diz que aquele servo que entrou lá num processo de uma embriaguez, ele ficou convencido pela ideia, o meu Senhor não vai voltar agora, e porque eu não estou sob as vistas do meu Senhor, eu vou me dedicar a celebrações, a festas, a bebedice, e eu, por conta disso, deixo de lado as outras coisas que o Senhor me deu para cuidar. E porque eu deixo de lado aquilo que Deus me deu para cuidar, quando o Senhor volta,
Ele tira das minhas mãos aquela responsabilidade, aquela posição, aquela autoridade que era, na verdade, na minha vida, um prêmio e uma honra para que eu pudesse cuidar. Então, há pessoas que, quando elas deixam esse espírito de dispersão, esse espírito de desatenção, de embriaguez, tomar conta da vida delas, também elas deixam de cuidar bem daquilo que Deus colocou na mão delas como objetos de um zelo, de um cuidado. Há pessoas que não cuidam bem dos seus filhos. Há pessoas que não dão a devida atenção aos seus parentes, seus familiares. E isso coopera para que demore mais a salvação deles, para que o nosso testemunho não seja um testemunho. Porque o nosso testemunho não pode ser um testemunho de desafeto, de desatenção, de desamor. Nosso testemunho tem que ser um testemunho de presença com a nossa família, de zelo, de cuidado, de atenção para com os nossos filhos. E para que a gente possa cuidar bem de cada uma dessas coisas, a nossa saúde, a nossa família, a nossa vida financeira, o nosso ministério, nós precisamos dessa boa mente de Cristo, nós precisamos desse discernimento espiritual que vem do alto. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? E por que eu estou fazendo esse alerta? De que isso é muito importante para a gente não perder a nossa saúde, não perder anos de vida. Tem uma pesquisa aí que diz que uma pessoa que fuma, cada cigarro que ela fuma, diminui lá na vida dela tantas horas, tantos minutos ou dias, não sei. Mas é evidente que uma pessoa que não tem cuidado de si, que não cuida do seu corpo, que não cuida da sua saúde, ela vai viver uma vida ou com menos qualidade ou com menos tempo. Ela vai viver menos, ela vai morrer mais cedo. E a vida é um bem precioso. Eu já falei para Deus, eu quero viver bastante. E eu estou pagando preço para isso, para poder viver bastante, que é o quê? Que é cuidar, né, da minha saúde. E eu quero dizer para você que você deve fazer o mesmo, né? Se cuidar, porque você é alguém precioso para Deus. Deus precisa de você vivo. Deus precisa de você com saúde. Amém? E não só Deus precisa de você, tem outras pessoas que precisam de você. A sua família precisa de você. Pessoas que você ainda nem conhece, que virão a ser seus discípulos, precisam de você. Então você precisa estar bem. Você precisa estar bem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, para poder cuidar adequadamente dessas pessoas. Mas por que vem esse alerta de Deus para nós nesse dia, nessa manhã? Porque existe aí no mundo um espírito de alienação que tenta roubar as pessoas desse discernimento, dessa sensibilidade, dessa atenção para as coisas que realmente merecem atenção. Nós estamos vivendo dias assim onde o inimigo trabalha, resiste muito, tentando roubar das pessoas o interesse pelas coisas de Deus. O interesse pelas coisas de Deus. E nós precisamos estar alertas quanto a isso, de que quanto mais interessados por Deus nós estivermos, quanto mais paixão existir no nosso espírito pelo Senhor, quanto mais fé nos tirar de casa e nos trouxer para a igreja, quanto mais sede e fome nós tivermos da palavra de Deus, da oração, das coisas espirituais, do exercício do amor, mais forte espiritualmente a nossa vida será. Mas o mundo, o maligno, trabalha nesse sentido de roubar das pessoas o entendimento espiritual, de roubar das pessoas a sensibilidade às coisas de Deus, ao chamado de Deus. E ele faz isso de que forma? Colocando manjares, colocando ofertas, colocando coisas que tentam dispersar o homem das coisas que realmente têm valor. Eu tenho visto assim que isso já tem atuado assim como um inconsciente coletivo na vida do povo brasileiro. Eu quero falar um pouquinho assim sobre a nossa nação. Nós estamos vivendo um momento assim na nossa nação, como talvez a gente nunca viveu antes, de
um risco assim para a saúde espiritual da nação é muito grande. Acho que nunca vivemos um momento de tanta perspectiva e tanta possibilidade de vir sobre a nação um grande avivamento, grandes bênçãos. Mas eu lembro que logo nos primeiros dias de conversão, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu lembro que alguém me ensinou assim, né, que quando uma grande bênção está para acontecer, é a hora que o inimigo se apresenta, vem tocando a cornetinha dele, para tentar atrapalhar aquela bênção de acontecer. E é verdade isso. Todas as vezes que uma grande vitória está para acontecer na sua vida, o inimigo se levanta para tentar impedir você de conquistar aquele fruto. Já percebeu como é um momento de tensão à véspera de um casamento? Por quê? Porque Deus vai te abençoar com uma família. Então, às vezes, vem lutas, vem uma guerra espiritual, acontecem problemas, briga com a família. São aquelas dores de parto para que uma grande vitória aconteça. Você está para fechar um grande negócio, você é corretor de imóveis. Você vai vender um imóvel que vai te dar um dinheiro que vai te fazer ficar tranquilo por 2 anos. Aí fica aquela luta, tem um cara lá no meio do negócio tentando atrapalhar, é uma pessoa que interfere e fala, não, esse imóvel não é bom, aí vai acontecer um negócio, isso aqui vai... A hora que mudar o plano diretor, esse terreno aqui não vai valer mais isso. E aí vem aquela batalha assim e tal, e se você não for nessa hora atento ao mundo espiritual, de entrar em oração, em batalha espiritual, em lutar não contra as pessoas, mas sim contra as forças espirituais da maldade, você acaba, às vezes, sendo roubado daquela bênção, perdendo aquele negócio. Então o mundo espiritual trabalha dessa forma. E o inimigo das nossas almas sabe que um grande avivamento está proposto para essa nação. O inimigo das nossas almas sabe que a igreja de Jesus vai mudar a história dessa nação. Mas tenta trabalhar esfriando os corações. Tenta trabalhar com a vida de todo um povo, trazendo essa dispersão, essa desatenção, essa alienação, que é uma espécie de uma embriaguez espiritual. Como eu falei, nunca a gente esteve tão perto de termos a nossa sorte enquanto nação modificada. Mesmo a despeito dos problemas aí que a economia brasileira está enfrentando, o Brasil é um país abençoado por Deus, já dizia Jorge Benjor. E bonito por natureza. É verdade, é um potencial tremendo de energia. Tem tudo que é energia que você imaginar. Tem energia elétrica, tem energia hídrica, tem energia eólica, tem energia solar. Tem todo tipo de energia que você imaginar. É um potencial tremendo, os recursos energéticos. É o maior país em terras, é o maior país do mundo em terras aproveitáveis, terras que podem ser cultivadas, porque tem muitos países enormes no mundo, como a Rússia, mas que tem grandes desertos, né? Como a China, que também tem lugares que são montanhosos, rochosos, não dá para plantar nada, não se aproveita nada daquele imenso território. O Brasil não, o Brasil é o futuro celeiro do mundo. Essa é a terra prometida que Deus deu para você. É a terra da sua prosperidade. Quem crê e recebe. Mas nós não podemos ficar desatentos, iludidos, alienados e não vemos o que está acontecendo no mundo espiritual. De percebermos que forças malignas querem mudar as leis do nosso país, querem estabelecer coisas que são frontalmente opostas, né, diametralmente opostas à palavra de Deus. Essas leis, como a lei da palmada, como PL 122, como leis que aprovam e legalizam a maconha, o uso das drogas, leis que atentam contra a família,
através de um processo de enfiar a goela abaixo da população toda, a ideia do homossexualismo. Já falei muito sobre isso aqui. O homossexualismo é uma coisa que existe na Terra desde os dias antigos, desde os dias de Sodoma e Gomorra. Mas é a opção daquelas pessoas lá. Não pode aquilo se tornar parte de um código civil, parte de uma lei, que vai depois fechar a boca de todo mundo que quiser dizer que é contra aquele tipo de prática, não contra aquele tipo de pessoa. Nós não somos contra os homossexuais. Nós somos contra a prática do homossexualismo. E hoje existe um trabalho de bastidores, tentando trazer essas coisas à tona. E uma coisa que é importante, e é nesse aspecto que eu peço que Deus abra o seu entendimento espiritual, é que quando algo alcança a lei, quando algo alcança a constituição de uma nação, e essas coisas vão se tornando leis sancionadas, leis avalizadas pela autoridade da nação, esse pecado de um governante se torna um pecado de uma nação. E sobre a nação vem maldição. Eu não sei se eu já contei para vocês, eu acho que eu já falei isso aqui, mas os profetas, eles estão sempre numa sintonia com Deus e eles percebem coisas, eles percebem momentos. Então, eu me lembro que um dia eu e o pastor Carlos Henrique estávamos num trabalho apostólico lá em Ribeirão Preto. Nós estávamos tomando café da manhã num hotel, que era a véspera, era a manhã que a gente vinha embora. Nós já tínhamos feito lá um seminário, lá um trabalho lá que nós fomos fazer. E eu me lembro que eu ouvi na TV a mensagem, né, de que tinha sido aprovado a primeira adoção de uma criança por um casal homossexual. E para mim foi muito claro, assim, porque eu até falei, naquela hora aquilo me pegou no fundo, assim, e eu senti aquilo no meu espírito, né, que aquilo era uma má notícia, e eu falei, olha, isso aí vai trazer problemas para o Brasil. E foi simultâneo, porque naquela mesma semana começaram já a aparecer as notícias de problemas na ordem econômica. O Brasil vinha vindo bem, o Brasil estava crescendo, o Brasil estava se projetando como uma potência mundial. Por causa da economia, que é aquilo que eu falo. Tem muito recurso aqui, tem muita riqueza aqui. E a maior riqueza que esse país tem é o seu povo. Não são os bens materiais, não é a riqueza do subsolo, é o povo. Mas existe um trabalho para alienar esse povo. Existe um trabalho para tirar esse povo de sintonia com Deus, da sensibilidade espiritual das coisas de Deus, e dessa forma roubar a bênção que Deus tem preparada para essa nação. Então, quando essas leis elas são aprovadas, isso mexe no mundo espiritual. Isso traz um fortalecimento das forças das trevas e traz um abatimento das forças espirituais da luz. E nós precisamos ficar atentos para que essa política de dar ao povo pão e circo não venha também inebriar a igreja. Eu gosto de futebol, eu assisti ontem também a Copa do Mundo, sofri junto com você. Mas o que me preocupa muito é o nível de valor que as pessoas dão para isso. Porque para algumas pessoas, o fato do Brasil ter ganho aquele jogo ali, é como se depois daquilo nada mais existisse. E milhares de pessoas saíram daquele jogo na metade da tarde e foram para um bar, e foram para um restaurante se embriagar. E passaram a noite inteira, a tarde inteira e depois a noite, envolvidos em coisas que a gente sabe que vão custar depois para essa pessoa uma ressaca, um carro batido, a saúde abalada, talvez um casamento destruído, porque nessas horas todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus pode acontecer.
Já está provado que um copo de cerveja tira o discernimento das pessoas. E eu estou usando a bebida física para comparar o discernimento espiritual que se perde. Quando se vai beber o copo de cerveja, que tira a sensibilidade para dirigir, que tira a percepção dos movimentos, né, do equilíbrio, que faz as pessoas, às vezes, baterem o carro, sofrerem um acidente de carro, terem prejuízos, matarem alguém, já se perdeu antes esse discernimento espiritual. E nós, a igreja, não podemos deixar de perceber que tem muitas pessoas vivendo assim, nesse nível profundo de alienação, nesse nível profundo de envolvimento com forças que roubam das pessoas a percepção do mundo, os verdadeiros valores da vida. Mas nós não podemos esquecer, e esse texto aqui, eu queria até que você, pela minha falta de tempo aqui, meditasse mais nesse texto em casa. Que você hoje lesse esse texto novamente em casa. Lucas 12, 35 a 48. Esse texto aqui, ele nos deixa bem claro que nós não podemos perder o nosso posicionamento espiritual. Eu falei de cuidarmos bem da nossa saúde, de cuidarmos bem da nossa família, de cuidarmos bem do nosso trabalho e do nosso dinheiro, e de cuidarmos do nosso ministério. Mas não conseguiremos cuidar de nada disso se não cuidarmos da nossa relação com Deus e da nossa vida espiritual. E nesse aspecto eu quero te dizer, não deixe que nada te engane, não deixe que nada te roube, não deixe que a aparência das coisas dessa vida, os problemas, as ofertas que o mundo te faz, as coisas que tentam seduzir o teu coração, te roubem dessa posição de alguém que não só vai ser livre, mas como eu falei para os meninos aqui em cima, vai ser um libertador de muitos outros. A figura que aparece aqui era um servo que tinha um senhor e que ele se iludia com a momentânea ausência do senhor e depois ele se entregava ao quê? Aos prazeres, às festas, à bebida e ao exercício do poder, porque em vez dele cuidar dos outros servos na casa do seu senhor, ele começava a exercer a sua autoridade de uma forma opressiva, maltratando as pessoas, batendo, espancando as pessoas de quem ele devia cuidar. Então, isso aqui é um chamado para nós, a igreja, de nós entendermos que nós não podemos levar a nossa vida espiritual na brincadeira, nós não podemos levar o ministério na brincadeira, porque o ministério que Deus nos tem dado, de ganharmos almas, de fazermos discípulos, é uma coisa muito séria. É uma coisa que definirá a mudança da sorte das vidas, das famílias e de toda uma nação. Está confiada a nós, pelo nosso Senhor Jesus, a missão, a tarefa de salvar as vidas e de tirá-las debaixo dessa embriaguez, dessa alienação na qual elas vivem. Eu falei aqui que eu não era a favor do processo das manifestações, porque eu nunca vi nas manifestações qualquer sentido ou qualquer propósito. Mas veja como entretenimento, diversão, manipula as pessoas. Começou a Copa, acabaram todas as manifestações. Era uma coisa sem força, uma coisa sem propósito. Por quê? Porque as pessoas do mundo estão assim, sem direção, sem entendimento, sem propósito, sem quem faça alguma coisa por elas, sem uma liderança justa e verdadeira. Mas eu quero dizer que Deus chamou você para ser esse líder. Deus chamou você para ser essa referência e esse norte que as pessoas estão precisando. Deus chamou você para ser essa pessoa que tem a boa mente de Cristo, essa pessoa que tem discernimento espiritual e que vai cuidar bem de si mesmo, que vai cuidar bem da sua família e que vai cuidar bem das pessoas que Jesus tem confiado a você.
Quem não tem discípulos ainda, vai ter. Porque Deus vai fazer despertar no seu espírito esse entendimento de que Deus precisa de você, de que Deus quer te usar porque tem vidas que só serão salvas, só serão libertas pelo poder do sangue e do nome de Jesus. E às vezes essas pessoas não são estranhas, essas pessoas estão dentro da sua casa. Essas pessoas são seus próprios parentes, seus familiares. Então, nós precisamos não nos deixar enlaçar, não nos deixar enebriar e embriagar por todas as coisas e valores que o mundo tenta trazer para dentro da nossa vida, a ponto de que isso nos gere uma inapetência espiritual. Sabe o que é inapetência? Falta de apetite. Ou seja, a gente para de ter vontade de orar, para de ter vontade de ler a Bíblia, para de ter vontade de vir à igreja, para de ter vontade de cuidar de alguém, porque o homem muitas vezes, nesse processo de ficar inebriado, embriagado, equivocado no seu entendimento espiritual, ele faz do evangelho uma coisa que, ao invés de ser cristocêntrica, se torna egocêntrica. A fé e Deus passam a ser usados para servir ao homem, e não a fé para agradar a Deus e o homem para servir a Deus, que é a fórmula correta. Então, eu quero orar por você. Precisamos terminar agora. Eu quero orar por você. E se você entendeu essa mensagem, eu queria que você ficasse de pé. E que você pedisse ao Espírito Santo que não permitisse que você seja roubado do seu discernimento espiritual, da sua sensibilidade espiritual. Esse texto aí, ele é um texto que faz uma exortação, dizendo: aqueles que têm uma missão, aqueles que sabem qual é a vontade do seu Senhor, e que não a cumprem, eles terão uma recompensa, mas essa recompensa será uma recompensa de dor. E eu quero dizer que esse é o tempo onde Deus tem entregue à igreja de Jesus uma responsabilidade. Responsabilidade de cuidar bem de todas as coisas. Cuidar de si, cuidar da família, cuidar das almas que foram resgatadas, cuidar dos discípulos que se perderam, tentando resgatá-los. Nós não podemos ser omissos, negligentes, nós não podemos ficar iludidos, enebriados com as bênçãos que Deus nos dá. Aquele que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele terá todas as demais coisas acrescentadas. Então, não se embriague, não se foque só nas coisas boas que Deus já tem te dado, porque Ele vai te dar isso e muito mais. Mas se foque na missão. Não fique pensando aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus vai me dar, aquilo que Deus precisa fazer por mim. Não. Inverta o sentido dessa expectativa. E pare para pensar e diga: o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? Qual é a missão que eu tenho diante de Jesus? E Deus vai te capacitar a enxergar tudo com perfeição. Deus vai te dar o discernimento, a revelação, o posicionamento correto diante de cada área da sua vida. Isso vai redundar na sua vida, numa vida plena, numa vida abençoada e numa vida usada poderosamente por Deus para restaurar muitas vidas, muitas famílias, as multidões e a sua nação e as nações da terra. Se você crê e recebe, diga amém e faça a sua oração a Deus.
Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, bendito Espírito Santo de Deus, Senhor que está neste lugar, Senhor que reina sobre as nossas vidas. Queremos, meu Deus, invocar as Tuas misericórdias eternas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa nação, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de alerta, de exortação. Obrigado por essa palavra de poder que nos liberta, Senhor, de todo engano, que nos livra de toda dispersão, de toda desatenção, de toda alienação. Pai, nós clamamos para que o Senhor não permita que o nosso entendimento espiritual seja roubado, que as coisas desse tempo, os manjares desse mundo, as ofertas de Satanás, toda a trama maligna, Senhor, que se levanta, para que os nossos olhos sejam tirados daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente precisa ser cuidado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que esse tipo de coisa aconteça conosco. Oramos dizendo: em tudo, Senhor Jesus, dependemos de Ti. E nós não queremos ser pessoas de mente entenebrecida. Não queremos ser servos inebriados, embriagados, desatentos, sem expectativa daquilo que vai no coração do nosso Senhor. Muito pelo contrário, Senhor. Queremos ser servos atentos, vigilantes, servos bons e fiéis. Queremos ser pessoas, Pai, que estão no centro da Sua vontade. E eu te peço isso, que cada filho da Igreja El Shaddai possa receber do Senhor o discernimento espiritual necessário para poder entender a boa mente do Senhor, para entender e ser sensível àquilo que passa no seu coração. Pai, que nada possa nos impedir não só de entendermos qual é o Teu querer, qual é a Tua vontade, mas que também o Senhor destrua, que o Senhor remova aquilo que possa nos impedir de realizarmos, Senhor, a Sua vontade. Denunciamos diante do Senhor, Pai, o nosso próprio pecado, quando muitas vezes somos egoístas, individualistas, incrédulos, acomodados, Pai, desatentos, desinteressados por aquilo que é puro e perfeito, que é a Tua presença, que é a Tua palavra. Eu te peço perdão por cada filho desse ministério, Senhor, que dessa forma tem se comportado, desde a minha vida até aquele que com menos entendimento, Senhor, hoje faz parte do corpo da igreja no Teu coração. Eu peço que o Senhor nos perdoe. Eu peço que o Senhor nos conceda genuíno arrependimento. Eu peço que o Senhor nos liberte. Eu peço que o Senhor nos traga o retorno à sensatez. Traz a restituição, Pai, de todo e qualquer discernimento perdido. Leva-nos de volta à posição da qual decaímos. Se não temos Te agradado, Senhor Jesus, se não temos feito aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é bom e precioso para nós mesmos, nos perdoe e nos restabeleça, nos redirecione, nos dê, Senhor, mais uma chance, porque o nosso desejo é Te agradar, o nosso desejo é Te servir, o nosso desejo, Senhor, é realizar a Tua vontade aqui na terra, como ela já tem sido feita aí no céu, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo venha capacitar cada filho Teu aqui a cuidar bem de si mesmo. Senhor, nos ajuda a termos visão, a termos apreço, zelo, cuidado de nós mesmos, da nossa saúde, da nossa maneira de nos vestirmos, de nos postarmos. Senhor, nos dá olhos para a nossa casa. Não permita que a nossa casa seja tumultuada, seja desordenada, seja, meu Deus, uma casa que seja um caos, mas que cada área das nossas vidas venha estar em linha com a Tua palavra, esteja sob o poder soberano, o poder absoluto do Teu Espírito Santo, para que haja ordem, para que haja restauração,
para que haja progresso, para que haja, meu Deus, em nome de Jesus, avivamento espiritual, emocional e material, em nome de Jesus. Ajuda-nos a administrarmos bem todas as coisas. Põe em equilíbrio todas as áreas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Restaura-nos, Senhor. Transforma-nos. Converte-nos ao Teu coração. E dá que nós possamos ser achados por Ti, vigiando quando, no momentos surpreendentes, Senhor, da Tua vinda. Que nenhum filho da igreja El Shaddai, da família El Shaddai, seja tomado, Senhor, sem que esteja no centro da sua vontade. Que ninguém pereça sem primeiro Te conhecer no seio das nossas famílias. Que ninguém, meu Deus, seja achado em falta naquilo que é a missão de ganhar almas, de fazer discípulos, mas que o Senhor infunda o amor, o temor nos corações e todos possam se dispor para Ti, para que não sejam condenados, para que não sejam, meu Deus, fustigados, mas possam sim ser, como diz a Tua palavra, recompensados com o dom da vida eterna e com todo o benefício maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.